Olá, sejam bem-vindos ao canal Audioteca, um espaço feito para quem busca conhecimento, reflexão e inspiração através da leitura em voz. Aqui, você encontrará grandes clássicos da filosofia, da literatura e da espiritualidade, narrados para que possa ouvir em qualquer lugar e a qualquer momento. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum capítulo novo que publicarmos. Acomode-se, respire fundo e embarque conosco em mais uma grande história. O audiobook de hoje será A República, por Platão. Livro 3. Sócrates. A propósito dos deuses, temos aqui aquilo que, em minha opinião, devem ouvir desde crianças, e aquilo que não devem, aqueles que haverão de honrar as divindades e os pais, e que haverão de ter em grande conta a amizade entre as pessoas. Adimanto. Eu julgo correta a nossa opinião? Sócrates. E para que eles sejam corajosos, por acaso não lhes devemos dizer palavras que façam com que receiem o menos possível a morte? Ou crês que nunca será corajoso alguém que abrigue esse medo dentro de si? Adimanto. Não, por Zeus. Sócrates. Crês então que aquele que acredita no Hades e em seus horrores não receia a morte, e que em combate prefere ser derrotado a se tomar escravo? Adimanto. De forma alguma. Sócrates. Consequentemente, precisamos ser vigilantes também a respeito daqueles que contam essas histórias e pedir-lhes que não lancem calúnias contra o Hades, mas sim que o elogiem, pois suas histórias não são verdadeiras nem úteis àqueles que irão combater. Adimanto. É o que devemos fazer. Sócrates. Portanto, devemos expurgar, iniciando com estes versos todas as asserções deste tipo. Antes queria ser servo da gleba em casa de um homem pobre que não tivesse recursos, do que ser agora rei de quantos mortos pereceram. E deste, que aparecesse ante mortais e imortais a pavorosa manada bolorenta que os deuses abominam. E mais, é então verdade que existe na mansão do Hades uma alma e uma imagem que não tem contudo espírito algum? Palavras iguais a estas e outras do mesmo tipo, pediremos licença a Homero e aos demais poetas, para que não se ofendam se as eliminarmos. Não que a maioria não as considere poéticas e suaves, porém, quanto mais poéticas, menos devem chegar aos ouvidos de crianças e de homens que devem ser livres e recear a escravidão bem mais que a morte. Adimanto. Estás com razão. Sócrates. Devemos também rejeitar todos os nomes odiosos e medonhos a respeito destes lugares. Cocito, por exemplo, estígio, habitantes do inferno, espectros e outros da mesma espécie que causam arrepios a quem os ouve. Talvez sejam úteis para outras finalidades, mas nós tememos que os nossos guardiões, por causa de tais arrepios, fiquem com febre e enfraquecidos. Além da conta. Adimanto. E esse temor é legítimo. Sócrates. Em consequência, os nomes devem ser dados? Adimanto. Certamente que sim. Sócrates. E teremos um modelo contrário a este nas conversações ou nas poesias? Adimanto. Com certeza. Sócrates. Portanto, eliminaremos também lamentações e lástimas de homens famosos? Adimanto. Evidentemente que sim, como no caso anterior. Sócrates. Analisa se agiremos com acerto em eliminá-las ou não. Nós declaramos que um homem probo não julga terrível o falecimento de outro homem probo de quem é amigo. Adimanto. De fato declaramos. Portanto, não lamentaria como se lhe houvesse acontecido uma desgraça. Adimanto. Certamente que não.
Mas afirmaremos também que um homem assim se basta a si mesmo para ser feliz e que, ao contrário dos outros, necessita bem pouco de outras pessoas. É verdade. Então, é para ele menos terrível perder um filho, ou um irmão, ou dinheiro, ou quaisquer outros bens desta espécie. Sim, menos que qualquer outro. Portanto, irá lamentar-se menos e suportará com mais serenidade uma dessas desventuras ao ser por ela atingido. Com muito mais, de fato. Logo, teremos razão em arrancar as lamentações aos homens famosos, deixá-las às mulheres, e mesmo assim apenas àquelas que forem desprovidas de mérito, e aos homens covardes, para que não suportem um procedimento semelhante àqueles que estão destinados à defesa do país? Sim, teremos razão. Então, de novo pediremos a Homero e aos outros poetas que não apresentem Aquiles, que era filho de uma deusa, ora deitado de lado, ora de costas, ora de cabeça para baixo, ou então a levantar-se agitado para vaguear ao longo da praia do Pélago estéril, tampouco a erguer com ambas as mãos o pó calcinado e a espalhá-lo pela cabeça, nem a verter lágrimas e a lamentar-se tantas vezes e em tais termos, como ele o imaginou, nem Príamo, próximo dos deuses por nascimento, a suplicar e a rolar-se na imundície e a chamar cada um dos guerreiros pelo seu nome. E muito mais ainda, pediremos a Homero que não represente os deuses lamentando-se e dizendo: Ai de mim, desgraçada! Ai, mãe infeliz do mais valente dos homens! E, se é desta maneira que falam dos deuses, que ao menos não ousem desfigurar o maior de todos, fazendo-o dizer: Ah, é um guerreiro que eu estimo, que vejo com meus olhos ser perseguido à volta da cidade, e o meu coração geme. E, ai de mim, que é destino de Sarpédon, o mais caro dos homens, ser derrubado por Patroclo, o filho de Menécio. Sucede, meu caro Admanto, que se os nossos jovens tomassem a sério tais palavras e não rissem delas, como indignas dos seres a quem dizem respeito, dificilmente alguns deles, sendo simples homens, se julgariam indignos de assim proceder e censurariam a si próprios se lhes acontecesse também dizer ou fazer algo semelhante, mas, ao menor infortúnio, se abandonariam, sem a mínima vergonha, a queixas e lamentações. O que dizes é a pura verdade. Socate não deve ser assim, como nos prova a argumentação, e precisamos acreditar nela até que nos persuadam da existência de outra melhor. De fato, não deve ser. Em verdade, porém, também não devem ser muito propensos ao riso, pois na maioria das vezes em que alguém se entrega a um riso excessivo, este lhe provoca uma transformação da mesma forma excessiva. Parece-me que é assim. Em consequência, é inadmissível que se representem homens dignos de estima sob o domínio do riso, e pior ainda, se tratar de deuses. Muito pior. Portanto, não poderemos admitir as palavras de Homero a respeito dos deuses. Um riso inextinguível se ergueu entre os deuses bem-aventurados, ao verem Hefesto afadigar-se pelo prado afora. Não podemos aprovar esta passagem de acordo com o teu raciocínio. Concordo que seja reprovada, mas realmente também devemos ter a verdade em grande consideração. Se há pouco dissemos acertadamente que a mentira é inútil aos deuses, porém útil aos homens sob a forma de remédio, é evidente que seu emprego deve ser exclusivo dos médicos e de mais ninguém. Evidentemente. Por conseguinte, se compete a alguém mentir, é aos líderes da cidade, no interesse da própria cidade, em virtude dos inimigos ou dos cidadãos. A todas as demais pessoas não é lícito este recurso. Contudo, se um cidadão mentir a seus chefes, afirmaremos que ele comete um erro da mesma natureza, porém maior ainda do que se um doente não contasse a verdade ao médico,
ou se um aluno ocultasse ao professor de ginástica seus sofrimentos físicos, ou se um marinheiro não revelasse ao piloto a verdade sobre o estado do navio e da tripulação, omitindo-lhe informações quanto à sua situação e à de seus companheiros. Companheiros, Adimanto, concordo plenamente. Sócrates, por conseguinte, se o chefe surpreender alguém mentindo na cidade, da classe dos artesãos, ou adivinho, ou médico que cura os males, ou fabricante de lanças, irá castigá-lo, por esse alguém estar introduzindo hábitos capazes de derrubar e arruinar uma cidade como se tratasse de um navio. Adimanto, isso se suas palavras forem seguidas de ações? Como assim? Queres dizer que aos nossos jovens não será necessária temperança? Claro que será. Para a maioria das pessoas, os pontos básicos da temperança não são obedecer aos chefes e manter o domínio quanto aos prazeres da bebida, do amor e da mesa? Julgo que sim. Então, aprovaremos as palavras que Homero faz Diomedes proferir. Amigo, cala-te, senta-te e obedece às minhas ordens. E em outra passagem, Os aqueus avançavam respirando força, mostrando no silêncio o temor pelos chefes. E todas as passagens semelhantes. Adimanto, perfeitamente. Sócrates. E agora este verso. O vinho te pesa, tens olhos de cão, coração de cervo. E os que vêm em seguida. Por acaso são belas as impertinências que os escritores, em prosa ou versos, disseram aos seus chefes? Adimanto. Não possuem nada de belo. Sócrates. Em minha opinião, não são coisas apropriadas para estimular os jovens à temperança, mas não me admiro que lhes proporcionem outro tipo de prazer. Que achas? Adimanto. Penso que sim. Muito bem. Fazer o mais sensato dos homens dizer que a coisa mais bela do mundo é estar junto de mesas repletas de pão e carnes, e o escansão aurir o vinho das crateras para ouvir deitar nas taças. Que o mais cruel é morrer de fome, cumprindo assim o seu destino. Ou que Zeus, estando acordado, enquanto os outros deuses e homens dormiam, esqueceu-se dos seus desígnios, em virtude do desejo amoroso, ficou tão atordoado à vista de Hera, que não quis entrar em seu palácio, mas decidiu unir-se a ela ali mesmo, no chão, afirmando que jamais sentira tamanho desejo, nem mesmo na ocasião em que haviam se encontrado pela primeira vez, às escondidas de seus pais, ou que Ares e Afrodite, por semelhante motivo, foram acorrentados por Hefasto? Adimanto. Por Zeus, claro que não me parece adequado. Porém, se se trata de exemplos de firmeza dados por homens ilustres diante de perigos, devem então ser ouvidos, como quando Odisseu, batendo no peito, censurou o seu coração: resiste, meu coração, que já sofreste bem pior. Perfeitamente. Também não se deve consentir que os guerreiros recebam presentes, tampouco tenham ambição. De forma alguma. Nem convém que se cante na presença deles que os presentes persuadem os deuses, os presentes persuadem os veneráveis reis. Nem se deve louvar Fênix, pedagogo de Aquiles, como se ele estivesse dando sábio conselho, dizendo-lhe que, caso recebesse presentes dos aqueus, deveria defendê-los, mas, se não recebesse, não deveria renunciar à sua cólera. E nem aceitaremos que Aquiles seja tão ambicioso a ponto de aceitar presentes de Agamenon, e que devolva um cadáver somente após receber o resgate. Que todas estas histórias são falsas, e não permitiremos que os nossos homens acreditem que Aquiles, sendo filho de uma deusa, e de Peleu, que era tão judicioso, e tendo sido educado pelo sapientíssimo Quiron, possuísse um espírito de tal forma desvagado, que abrigasse em seu íntimo dois defeitos contrários um ao outro: uma desmedida ambição
e um arrogante desprezo pelos deuses e pelos homens. Admanto, estás com razão. Sócrates. Por conseguinte, não devemos acreditar nem permitir que se diga que Teseu, filho de Poseidon, e Pírito, filho de Zeus, praticaram tão hediondos raptos. Nem que outro qualquer filho de Deus e herói tenha cometido os atos horríveis e ímpios de que são acusados. Ao contrário, obriguemos os poetas a dizer que não tiveram tais atitudes, ou que não foram os filhos dos deuses, mas que não afirmem ambas as coisas ao mesmo tempo. Tampouco que procurem convencer os nossos jovens de que os deuses realizam coisas más, e de que os heróis não são em nada melhores do que os homens. Conforme já dissemos, estas não passam de ideias ímpias e falsas, pois demonstramos que o mal não pode ser oriundo dos deuses. É evidente que não. Ademais, tais ideias prejudicam aqueles que as ouvem. Pois que homem não perdoará sua própria iniquidade se estiver convencido de que faz apenas o que praticam e praticaram os descendentes dos deuses, parentes de Zeus, a quem pertence o altar de Zeus ancestral no Monte Ida, nas alturas e que conservam ainda nas veias um sangue divino. Motivos estes que nos induzem a rejeitar semelhantes histórias, por receio de que instiguem nossos jovens a praticar com leviandade as piores ações. Admanto, com toda a certeza. Sócrates. Que outro tipo de ideias devemos examinar entre as que podemos ou não divulgar? Já analisamos como se deve falar a respeito dos deuses, dos demônios, dos heróis e dos habitantes do Hades. Admanto, sem dúvida. Logo, estaria faltando o que se refere aos homens? Admanto, precisamente. Mas, meu amigo, é impossível abordarmos este assunto nas atuais circunstâncias. Por quê? Porque seríamos obrigados a dizer que os poetas e os prosadores proferem os maiores disparates acerca dos homens quando afirmam que, em sua maioria, as pessoas más são felizes e as boas mal-aventuradas, que a injustiça, quando praticada às escondidas, é útil, que a justiça é um bem para os outros, porém nociva para quem a pratica. Pediríamos que se abstivessem dessas opiniões e exigiríamos que cantassem em versos e narrassem em prosa exatamente o contrário. Pensas também assim? Admanto. Certamente. Sócrates. Então, se reconheces que tenho razão, posso concluir que concordas também a respeito daquilo que há muito procuramos? Admanto. Tua conclusão é perfeita. Sócrates. Adiemos, então, a discussão a respeito do que é lícito dizer sobre os homens, até que tenhamos concluído o que é a justiça, se é útil a quem a pratica, quer este pareça justo, quer não. Admanto. Concordo plenamente. Sócrates. Já falamos muito a respeito dos discursos. Falemos agora do estilo, e então teremos analisado completamente tanto os temas quanto as formas. Admanto. Não entendo o que queres dizer. Sócrates. Contudo, é necessário que entendas. Explicarei de forma diferente. Tudo o que dizem os poetas e prosadores não se refere a acontecimentos passados, presentes ou futuros? Admanto. Não poderia ser diferente. Sócrates. E para isso não se servem de simples narrativa por intermédio da imitação ou por meio de ambas? Admanto. Ainda preciso entender com maior clareza. Sócrates. Parece que sou um mestre confuso e obscuro. Sendo assim, tal qual aqueles que são incapazes de se explicar claramente, tentarei demonstrar o que quero dizer não em seu conjunto, mas por partes.
Sabes o começo da Ilíada, quando o poeta relata que Crises pediu a Agamenon que lhe devolvesse a filha, mas este lhe foi hostil, e aquele, não tendo conseguido seu objetivo, invocou a divindade contra os aqueus? Adimanto. Sei. Então, sabes que, até este ponto da epopeia, ele dirigiu súplicas a todos os aqueus, especialmente aos 2 Atridas, comandantes dos povos. É o próprio poeta que fala. E ele não tenta fazer-nos crer que aquelas palavras fossem ditas por outra pessoa. Porém, em seguida, fala como se Crises fosse ele mesmo, e tenta fazer com que suponhamos que não é Homero que fala, mas o sacerdote, que é um ancião sacerdote de Apolo. E quase todo o restante da narrativa foi feita do mesmo modo a respeito dos acontecimentos em Troia, em Ítaca e os sofrimentos em toda a Odisseia. Adimanto. Com certeza. Sócrates. Existe então narrativa, seja quando se refere aos discursos de ambas as partes, seja quando se trata do intervalo entre eles. Adimanto. E como poderia ser diferente? Sócrates. Mas quando ele faz um discurso, como se tratasse de outra pessoa, não dizemos que aproxima ao máximo possível seu estilo àquele da pessoa que fala? Adimanto. Sim, dizemos. Aproximar-se de alguém na voz e na aparência não significa imitar aquela pessoa com quem queremos nos assemelhar? Adimanto. Sem dúvida. Sócrates. Portanto, tenho a impressão de que tanto este quanto os outros poetas realizam sua narrativa por intermédio da imitação. Adimanto. Exatamente. Sócrates. Contudo, se o poeta jamais se ocultasse, seus versos e suas narrativas seriam criados sem imitações. Não me digas de novo que não entendes. Explico-te como isso poderia acontecer. Se Homero, após ter dito que Crises trouxe o resgate da filha, como suplicante dos aqueus, principalmente dos reis, em seguida falasse, não como se fosse o próprio Crises, mas ainda como Homero, não se trataria de imitação, porém de mera narrativa. Seria aproximadamente desta maneira. Exprimo-me sem metro porque não sou poeta. O sacerdote chegou e pediu aos deuses que permitissem aos gregos conquistar Troia e regressar sãos e salvos, mas que libertassem sua filha, mediante resgate, por temor aos deuses. Ouvindo estas palavras, os outros concordaram. Contudo, Agamenon, irado, ordenou-lhe que se retirasse e não voltasse, sob pena de nada lhe valer sua condição de sacerdote. Antes que sua filha lhe fosse devolvida, ela haveria de envelhecer em Argos, junto com ele. E mandou que se retirasse e não o irritasse mais, se quisesse voltar para casa a salvo. Ao ouvir estas palavras, o ancião teve medo e se retirou do acampamento. Em seguida, dirigiu numerosas preces a Apóio, invocando os atributos do deus, conjurando-o a recordar-se e a recompensar o seu sacerdote, que sempre, quer construindo templos, quer sacrificando vítimas, o honrara com presentes agradáveis. Como retribuição, pediu-lhe ardentemente que fizesse pagar os aqueus com suas flechas divinas as lágrimas que agora ele vertia. E desta maneira, amigo, que se faz uma narrativa simples, sem imitação. Adimanto. Compreendo. Sócrates. Compreende, então, que existe também uma espécie de narrativa oposta a esta, quando se retiram as palavras do poeta no meio das falas e permanece apenas o diálogo. Adimanto. Também compreendo que se trata da forma própria da tragédia. Sócrates. A tua observação é corretíssima, e creio que agora vês com clareza aquilo que não pude demonstrar-te antes, que na poesia e na prosa existem 3 gêneros de narrativas. Uma inteiramente imitativa, que, como tu dizes, é adequada à tragédia e à comédia. Outra de narração pelo próprio poeta,
encontrada principalmente nos ditirambos, e, finalmente, uma terceira formada da combinação das duas precedentes, utilizada na epopeia e em muitos outros gêneros. Estás me compreendendo? Adimanto. Sim, agora compreendo o que querias dizer-me há pouco. Lembra-te também de que dissemos antes disso, quando afirmamos que já havíamos abordado o tema, que tínhamos tratado do fundo do discurso, mas ainda nos faltava examinar a forma. Adimanto. Sim, lembro-me. Sócrates. Eu te dizia que devíamos decidir se iríamos permitir que os poetas compusessem narrativas puramente imitativas, ou se apenas imitariam uma coisa e não outra, ou se simplesmente lhes proibiríamos a imitação. Adimanto. Percebo que tu irás examinar se convém ou não que admitamos a tragédia e a comédia em nossa cidade. Sócrates. Talvez mais do que isso, pois eu ainda não sei ao certo. Contudo, para onde a razão, como uma brisa, nos levar, para lá devemos seguir. Adimanto. Dizes bem. Sócrates. Agora, Adimanto, analise se os nossos guardiões devem ser imitadores ou não. Do que dissemos anteriormente, não resulta que cada um só pode exibir talento em uma profissão, não em várias, e que quem tentasse exercer muitas falharia em todas, a ponto de não se tomar famoso em nenhuma. Adimanto. Não poderia ser diferente. Sócrates. Então, este raciocínio não é válido também a respeito da imitação? É possível que um mesmo homem possa imitar várias coisas com perfeição? Adimanto. Evidente que não. Sócrates. Portanto, dificilmente exercerá ao mesmo tempo uma profissão importante e imitará muitas coisas, e será imitador, uma vez que as mesmas pessoas não podem executar bem dois tipos de imitação que parecem próximos um do outro, como a tragédia e a comédia. Adimanto. Sim, e dizes a verdade. As mesmas pessoas não podem triunfar nos dois gêneros. Sócrates. Nem é possível ser simultaneamente rapsodo e ator. Adimanto. Estou de acordo. Sócrates. E os atores não são os mesmos nas comédias e nas tragédias? E nas tragédias. Mas ambas são imitações, ou não? Adimanto. Claro que são. Sócrates. No meu entendimento, Adimanto, a natureza humana divide-se em partes ainda menores, de forma que o homem não consegue imitar bem muitas coisas ou executar bem as coisas de que as imitações são cópia. Adimanto. É a pura verdade. Consequentemente, se nos ativermos ao nosso primeiro princípio, de que os nossos guardiões, eximidos de quaisquer outros ofícios, devem se dedicar a defender a independência da cidade e desprezar o que estiver fora disso, é necessário que não façam nem imitem outras coisas. Se imitarem, que imitem as virtudes que lhes convém adquirir desde a infância. A coragem, a sensatez, a pureza, a liberalidade e as outras virtudes da mesma espécie. Porém, não devem imitar a baixeza, nem ser capazes de imitá-la, igualmente a nenhum dos outros vícios, pelo perigo de que, a partir da imitação, usufruam o prazer da realidade. Tu não percebeste que quando se cultiva a imitação desde a infância, ela se transforma em hábito e natureza para o corpo, a voz e a mente? Adimanto. Com toda a certeza. Sócrates. Sendo assim, não permitiremos que aqueles que de quem pretendemos ocupar-nos e que necessitam tomar-se homens superiores, imitem, eles que são homens, uma mulher, jovem ou velha, ou injuriando o marido, ou rivalizando com os deuses, ou se vangloriando da felicidade, ou deixando-se dominar pela desgraça, pelo desgosto e pelas lamentações. Com mais razão ainda, não podemos admitir que a imitem se está doente, apaixonada ou sofrendo as dores do parto. Adimanto. De forma alguma. Sócrates. Tampouco que imitem escravos ou escravas, agindo como estes. Adimanto. Isso também não. Sócrates.
E nem homens perversos e covardes, que agem contrariamente ao que dizíamos agora há pouco, que falam mal, zombam uns dos outros e dizem coisas indecentes, quer na embriaguez, quer estando sóbrios, e toda espécie de erros de que se tornam culpadas tais pessoas em ações e palavras contra si mesmas e contra os outros. Creio também que não devem imitar a linguagem e o comportamento dos dementes, pois é mister conhecer os dementes e os perversos, tanto homens como mulheres, mas não fazer nem imitar nada que seja próprio deles. Adimanto. Claro que não. Sócrates. Mas, por acaso, poderão eles imitar os ferreiros ou quaisquer outros artesãos, os remadores das triremes, os capitães de navios, e tudo o que se refere a estas profissões? Adimanto. E como poderia ser, se não terão o direito de exercer qualquer uma dessas profissões? Sócrates. E o relinchar dos cavalos, o mugir dos touros, o murmurar dos rios, o bramir do mar, o trovão e todos os ruídos da mesma espécie, poderão eles imitá-los? Adimanto. Não, pois lhes foi proibido serem loucos e imitar os loucos. Logo, se estou te entendendo, há uma maneira de falar e narrar própria do verdadeiro homem de bem, quando ele tem algo a dizer. E há uma outra, distinta desta, à qual estão ligados os homens mal nascidos e mal ensinados. Adimanto. Quais são essas maneiras? Sócrates. O homem moderado, ao que me parece, quando tiver de relatar, em uma narrativa, uma frase ou um ato de uma pessoa de bem, tentará expressar-se como se fosse essa pessoa, e não se envergonhará de imitá-la, principalmente se tiver de reproduzir atos de firmeza e de sabedoria. Contudo, irá imitar menos vezes e com menor talento quando essa pessoa tiver falhado por causa de doença, de paixão, de embriaguez ou de qualquer outra situação deprimente. Porém, se tiver de se referir a um homem indigno dele, não irá querer imitá-lo seriamente, nem de leve, quando esse homem tiver realizado algo digno, e ainda assim sentirá vergonha, ao mesmo tempo porque não possui prática de imitar homens dessa espécie e porque ele repugna modelar-se pelo tipo de pessoas que lhe são inferiores, desprezando-as em seu íntimo e considerando a imitação um mero entretenimento. Adimanto. É natural. Por conseguinte, utilizará uma modalidade de narrativa semelhante àquela de que falávamos há pouco, a respeito dos versos de Homero, e o seu estilo participará dos dois processos, a imitação e a narração simples. Porém, num discurso extenso, só haverá uma pequena parte de imitação. Não achas que tenho razão? Adimanto. Tens. É assim que deve ser essa espécie de orador. Portanto, o orador que não for dessa espécie, quanto maior for sua mediocridade, imitará tudo e não considerará nada indigno dele, de modo que tentará imitar seriamente, diante de grandes auditórios, aquilo que dizíamos há instantes, os trovões, o barulho do vento e do granizo, dos eixos de carros, das roldanas, dos sons da trombeta, da flauta, de todos os instrumentos, e também dos cães, dos carneiros e dos pássaros. Todo seu discurso será de imitação, com vozes e gestos, e terá pouca narrativa. Adimanto. É forçoso que seja assim. Sócrates. São estas as duas espécies de narração a que eu me referia. Adimanto. De fato, elas existem. Sócrates. Portanto, a primeira experimenta pequenas variações, e quando se tiver dado a narrativa, a harmonia e o ritmo convenientes, será fácil para o orador conservar essa mesma e única harmonia, pois são poucas as mudanças, e um ritmo que, da mesma forma, não se modifica. Adimanto. É assim mesmo como dizes? E a respeito da outra espécie? Ela não necessita, do contrário,
isto é, de todas as harmonias, de todos os ritmos, para se expressar de maneira apropriada, pelo fato de comportar todas as formas de variação? Adimanto. Certamente que sim. Mas todos os poetas, e em geral os que narram, não utilizam uma ou outra destas formas de dicção ou uma mistura de ambas? Adimanto. Necessariamente? Sócrates. Então, que faremos? Vamos admitir na nossa cidade todas essas formas? Uma ou outra das formas puras, ou a sua mistura? Adimanto. Em minha opinião, devemos permitir apenas a forma pura que imita o homem de bem? Mas a forma mista é muito bem aceita, e a forma mais agradável às crianças, aos seus preceptores e à multidão é a contrária da que tu preferes. Adimanto. Realmente, é a mais agradável. Sócrates. Porém, talvez me digas que não convém ao nosso governo, porque não há entre nós homem duplo nem múltiplo, e cada um só faz uma única coisa. Adimanto. De fato, não convém. Não é então por causa disso que na nossa cidade se encontrará apenas o sapateiro e não o piloto e sapateiro ao mesmo tempo, o lavrador e não o juiz e ao mesmo tempo lavrador, o guerreiro e não o comerciante e ao mesmo tempo guerreiro e assim por diante? Adimanto. É verdade. Assim, pois, se um homem perito na arte de tudo imitar viesse à nossa cidade para exibir-se com seus poemas, nós o saudaríamos como a um ser sagrado, extraordinário, agradável, porém lhe diríamos que não existe homem como ele na nossa cidade e que não pode existir. Em seguida, mandá-lo-íamos para outra cidade, depois de lhe termos derramado mirra na cabeça e o termos coroado com fitas. Por nossa conta, visando a utilidade, recorreremos ao poeta e ao narrador mais austero e menos agradável, que imitará para nós o tom do homem honrado e obedecerá na sua linguagem às regras que estabelecemos logo de início, quando empreendíamos a educação dos nossos guerreiros. Adimanto. Sim, agiremos desse modo, se isso depender de nós. Sócrates. Agora, meu amigo, parece-me que acabamos com esta parte da música que se refere aos discursos e às fábulas, porque tratamos tanto do conteúdo quanto da forma. Adimanto. Também me parece. Resta-nos tratar do caráter do canto e da melodia, concordas? Adimanto. Sim, evidentemente. Haveria alguém que não dissesse de pronto o que devemos dizer acerca deles e o que devem ser se nos quisermos manter de acordo com as ideias precedentes? Então, Glauco, sorrindo, disse: Por mim, Sócrates, corro o risco de ser a exceção, porque não estou muito em condições de inferir neste momento o que devem ser essas coisas, mas suspeito-o. Estás ao menos em condições de fazer esta primeira observação, que a melodia se compõe de 3 elementos, as palavras, a harmonia e o ritmo. Glauco. Quanto a isso, sim. Quanto às palavras, diferem das que não são cantadas. Não devem ser compostas segundo as regras que enunciamos há pouco e de forma semelhante? Glauco. Sem dúvida. E a harmonia e o ritmo devem corresponder às palavras? Glauco. Sim. Já dissemos que não deveriam existir queixas e lamentações nos nossos discursos. Glauco. Com efeito, por serem desnecessárias. Sócrates. Quais são as harmonias plangentes? Diz-nos, visto que as músico. Glauco. São a lídia mista, a aguda e outras semelhantes. Convém, pois, suprimi-las, não é verdade? Porque são inúteis para as mulheres honradas e, com maior razão, para os homens. Glauco. Certamente. Nada há mais inconveniente para os guardiões do que a embriaguez, a moleza e a indolência. Glauco. Sem dúvida. Quais são as harmonias efeminadas usadas nos banquetes? Glauco. A jânica e a lídia, que se denominam harmonias lassas. Dessas harmonias, meu amigo, tu te servirás para formar guerreiros? Glauco. De maneira nenhuma, receio que não te restem somente a dórica e a frígia. Sócrates. Não conheço todas as harmonias,
mas deixa-nos aquela que imita os tons e as entonações de um valente empenhado em batalha ou em qualquer outra ação violenta, quando por infortúnio corre ao encontro dos ferimentos, da morte ou é atingido por outra infelicidade, e em todas essas circunstâncias, firme no seu posto e resoluto, repele os ataques do destino. Deixa-nos outra harmonia, para imitar um homem empenhado numa ação pacífica, não violenta, mas voluntária, que procura persuadir para obter o que pede, quer um Deus por intermédio de suas preces, quer um homem por intermédio de suas lições e conselhos. Ou ao contrário, solicitado, ensinado, convencido, se submete a outro e, tendo por estes meios sido bem-sucedido, não se enche de orgulho, mas se comporta em todo caso de modo equânime e, conta isso, por compreenda os felizes e os adversos acontecimentos em que encontrar-se, conserve sempre a mesma firmeza, Todas as circunstâncias com sabedoria e moderação. Feliz com o que lhe acontece. Estas duas harmonias, a violenta e a voluntária, que imitarão com mais beleza as entonações dos infelizes, dos felizes, dos sábios e dos valentes, estas deixas ficar. Glauco. As harmonias que me pedes para deixar não são senão aquelas que mencionei há pouco. Sócrates. Não precisaremos, pois, para os nossos cantos e as nossas melodias, de instrumentos com muitas cordas que reproduzem todas as harmonias. Glauco. Não, por certo. Sócrates. Nem tampouco precisaremos de fabricantes de triângulos, pedes e outros instrumentos de muitas cordas e harmonias. Glauco. Não, aparentemente. Sócrates. Admitirás em nossa cidade os fabricantes e os tocadores de flauta? Não é este instrumento que pode emitir mais sons? E os instrumentos que reproduzem todas as harmonias não são imitação da flauta? Glauco. É evidente. Assim, restam a lira e a citara, úteis à cidade. Nos campos, os pastores terão o pífaro. É o que se infere do nosso raciocínio. Sócrates. De resto, meu amigo, não inovamos ao preferirmos Apolo e os instrumentos de Apólio a Márcias e seus instrumentos. Glauco. Não, por Zeus, não creio que estejamos inovando. Sócrates. Mas pelo cão, sem nos darmos conta disso, purificamos a cidade, que ainda há pouco dizíamos mergulhada na languidez. Glauco. E o fizemos sabiamente. Sócrates. Vamos concluir nossa reforma. Depois das harmonias, resta-nos examinar os ritmos. Não devemos procurá-los variados, nem formando cadências de toda a espécie, mas diferenciar os que exprimem uma vida regulada e corajosa. Quando os tivermos diferenciados, obrigaremos a cadência e a melodia a adequarem-se às palavras, e não as palavras à cadência e à melodia. Que ritmos são esses? Compete a ti indicá-los como fizeste para as harmonias. Glauco. Em verdade, não posso satisfazer-te. Que existem 3 espécies com as quais se entrelaçam todas as cadências, como existem 4 espécies de tons de onde se tiram todas as harmonias, posso afirmá-lo, visto que o estudei. Mas quais são aqueles que imitem tal gênero de vida, eu não sei. Sócrates. Consultaremos depois Damone e perguntar-lhe-emos quais são as cadências que convêm à baixeza, à insolência, à loucura e aos outros vícios, e que ritmos se devem deixar para os seus contrários. Creio tê-lo vagamente ouvido pronunciar os nomes de enópio, composto, dátilo, heróico, mas não sei que arranjo dava a este último ritmo, em que igualava os tempos fracos e os tempos fortes, e que terminava com uma breve ou uma longa. Também chamava, creio eu, a um pé iambo, ao outro troqueu, e os marcava com longas e breves. E em alguns desses metros censurava ou louvava, se bem me lembro, o movimento da cadência, não menos que os próprios ritmos. Ou algo que participava dos dois, porquanto não o sei ao certo,
Mas, como dizia, coloquemos essas questões a Damone. Discuti-las exigiria muito tempo. Que dizes? Glauco. Penso do mesmo modo. Sócrates. Mas ao menos poderás convir em que a graça e a falta de graça dependem da perfeição ou da imperfeição do ritmo. Glauco. Sem dúvida. Sócrates. Mas o bom e o mau ritmo seguem e imitam o bom estilo, o outro o mau. E o mesmo acontece com a boa e má harmonia, quando o ritmo e a harmonia se harmonizam com as palavras, como dizíamos há pouco, e não as palavras com o ritmo e a harmonia. É claro que ambos devem harmonizar-se com as palavras. Sócrates. Mas a maneira de dizer e o próprio discurso não dependem do caráter da alma? Como não? E todo o resto não depende do discurso? Depende. Assim, o bom discurso, a boa harmonia, a graça e a euritmia dependem da simplicidade do caráter. Não dessa tolice a que denominamos amavelmente simplicidade, mas da simplicidade autêntica, de um espírito que alia a bondade com a beleza. Perfeitamente. Assim, não devem, pois, os nossos jovens procurarem tudo isso se quiserem realizar a tarefa que lhes própria? Sim, também a pintura está repleta dessas qualidades, assim como todas as artes da mesma natureza. Está repleta delas a arte do tecelão, do bordador, do arquiteto, fabricante dos outros objetos e até a natureza dos corpos e das plantas, em tudo isto com efeito a graça ou feiura. E a feiura, a arritmia, a desarmonia são irmãs da má linguagem e do mau caráter, ao passo que as qualidades opostas são irmãs e imitações do caráter oposto, da sabedoria e da bondade da alma. Glauco, certamente. Só que bastará velar sobre os poetas e obrigá-los a não introduzirem nas suas criações senão a imagem do bom caráter? Não devemos vigiar também os outros artesãos e impedi-los de introduzirem o vício, a incontinência, a baixeza e a feiura na pintura dos seres vivos, na arquitetura ou em qualquer outra arte? E se não puderem conformar-se a esta regra, não devemos proibi-los de trabalharem em nossa casa com receio de que os nossos guardiões, criados no meio das imagens do vício como numa má pastagem, colham e pastem aí, um pouco cada dia, muita erva daninha, e desta maneira reúnam, sem se darem conta, um grande mal na alma? Não devemos, ao contrário, procurar artistas de mérito, capazes de seguirem a natureza do belo e do gracioso, a fim de que os nossos jovens, à semelhança dos habitantes de uma terra sadia, tirem proveito de tudo que os rodeia, de qualquer lado que chegue aos seus olhos ou ouvidos uma emanação das obras belas, tal como uma brisa transporta a saúde de regiões salubres e predispondo-os insensivelmente desde a infância a imitar e a amar o que é reto e razoável. Glauco, seria uma excelente educação. E, de certo, por esta razão, meu caro Glauco, que a educação musical é a parte principal da educação, porque o ritmo e a harmonia têm o grande poder de penetrar na alma e tocá-la fortemente, levando com eles a graça e cortejando-a, quando se foi bem educado. E também porque o jovem a quem é dada como convém sente muito vivamente a imperfeição e a feiura nas obras de arte ou da natureza, e experimenta justamente desagrado. Louva as coisas belas, recebe-as alegremente no espírito, para fazer delas o seu alimento, e torna-se assim nobre e bom. Ao contrário, censura justamente as coisas feias, odeia-as logo na infância, antes de estar de posse da razão, e quando adquire esta, acolhe-a com ternura e reconhece-a como um parente, tanto melhor quanto mais tiver sido preparada para isso pela educação. Glauco. Tais são as vantagens que se esperam da educação pela música. Quando aprendíamos as letras, só considerávamos que as conhecíamos suficientemente ao nos darmos conta de que os elementos, em pequeno número, mas dispersos em todas as palavras, já não nos escapavam,
e nem numa palavra curta, nem numa comprida, não os desprezávamos, como inúteis de serem notados. Então, ao contrário, esforçava-nos por distingui-los, convencidos de que não existia outra maneira de aprender a ler. Glauco: é verdade. Sócrates: e também é verdade que não reconheceremos as imagens das letras refletidas na água ou num espelho antes de conhecermos as próprias letras, porquanto tudo isto é objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco: sem dúvida. Sócrates: assim também, pelos deuses, afirmo que não seremos músicos, nós e os guardiães que pretendemos educar, antes de sabermos reconhecer as formas da moderação, da coragem, da generosidade, da grandeza de alma, das virtudes suas irmãs e dos vícios contrários, onde quer que apareçam dispersos, antes de descobrirmos a sua presença, onde quer que se encontrem, elas ou as suas imagens, sem desprezarmos nenhuma, nem nas pequenas coisas, nem nas grandes, convencidos de que elas são objeto da mesma arte e do mesmo estudo. Glauco: não pode ser de outra forma. Sócrates: e porventura não seria o mais belo espetáculo para quem o pudesse contemplar o homem que reúne ao mesmo tempo boas disposições na sua alma e, no exterior, caracteres que se assemelham e harmonizam com essas disposições porque participam do mesmo modelo? Glauco: sim, o mais belo. Sócrates: o mais belo é também o mais digno de ser amado. Glauco: como não? Sócrates: assim sendo, o músico amará esses homens tanto quanto possível, mas não amará o homem desprovido de harmonia. Glauco: convenho em que isso aconteça, pelo menos se for a alma a ter algum defeito. Porém, se for o corpo, tomará o seu partido e consentirá em amar. Sócrates: sei que tens amado ou amas, e eu te aprovo, mas diz-me, o prazer excessivo harmoniza-se com a temperança? Glauco: como poderia isso acontecer, visto que o excessivo prazer não perturba a alma menos que a excessiva dor? Sócrates: e com as outras virtudes? Glauco: tampouco. Sócrates: e com a insolência e a incontinência? Muitíssimas vezes. Sócrates: sabes de um prazer maior e mais vivo do que o do amor sensual? Não, não há nenhum mais violento. Por outro lado, o amor autêntico ama com sabedoria e medida, a ordem e a beleza. Por certo. Logo, nada de violento nem de parecido com a incontinência deve aproximar-se do amor autêntico. Nada. Portanto, a volúpia não se deve aproximar dele. Não deve entrar no comércio do amante e da criança que se amam com amor verdadeiro. Não, por Zeus, Sócrates, não deve se aproximar. Por isso mesmo, tu decretarias como lei na cidade cujo plano estamos a traçar, que o amante possa adorar, visitar, abraçar o jovem como se fora um filho, objetivando um fim nobre, se conseguir convencê-lo. Mas quanto ao resto, deve ter com o objeto dos seus cuidados relações tais que nunca seja acusado de ir demasiadamente longe, se não quiser incorrer na censura de homens sem educação, nem sentimento do belo. Sim. Parece-te agora, como a mim parece, que a nossa discussão sobre a música chegou ao fim. Acabou onde devia acabar. Com efeito, a música deve culminar no amor ao belo. Sou da mesma opinião. Depois da música, é pela ginástica que é preciso educar os jovens. Sem dúvida. É preciso que por ela se exercitem desde a infância e ao longo da vida. Eis a minha ideia a este respeito. Analisa-a comigo. Para mim, não é o corpo, por muito bem constituído que seja, que por virtude própria torna pura a alma boa, mas, ao contrário, é a alma que, quando é boa, dá ao corpo, pela sua própria virtude, toda a perfeição de que ele é capaz. Que te parece? O mesmo que te parece. Se depois de termos dado à alma todo o cuidado necessário, lhe confiássemos a tarefa de precisar o que se refere ao corpo,
limitando-nos a indicar os modelos gerais, a fim de evitarmos longos discursos, não faríamos bem? Certamente. Proibiremos a embriaguez aos nossos guerreiros, porque a um defensor da cidade, mais do que a qualquer outro, não é possível, estando embriagado, exercer seu mister. Seria ridículo que um guerreiro tivesse necessidade de ser defendido. E que diremos a respeito da alimentação? Os nossos homens são os atletas da maior das disputas, não é assim? Sim. É adequado para eles o regime dos atletas comuns? Talvez. Mas é um regime que dá demasiada margem ao sono e expõe a saúde a muitos perigos. Não vês que esses atletas passam a vida a dormir e que sempre que se afastam um pouco do regime que lhes foi prescrito, contraem graves incomodidades? Doenças? Sim. E é necessário um regime mais apurado para os nossos atletas guerreiros, para que se mantenham, como os cães, sempre alerta, vejam e ouçam com a maior acuidade e, embora mudando frequentemente de bebida e comida, conservem uma excelente saúde. Sou da mesma opinião. Pois a melhor ginástica não é irmã da música simples de que falávamos há pouco? Que queres dizer? Que uma boa ginástica é simples, principalmente quando se destina a guerreiros. E em que consiste ela? Pode-se aprendê-la em Homero. Sabes que, quando faz os seus soldados comer em campanha, não os farta de peixes, apesar de estarem próximos do mar, junto ao Hellesponto, nem de carnes preparadas, mas apenas de carnes assadas, de preparação muito simples para os seus soldados. Com efeito, é mais fácil assar diretamente no fogo do que levar consigo utensílios de cozinha. Sim, com certeza. Não parece também que Homero se refira a temperos? Os outros atletas não sabem que, para se manter em boa forma, devem evitar tudo isso. Sabem e evitam. Se consideras os nossos preceitos acertados, com certeza não aprovas a mesa siracusana e os variados pratos de Sicília. Não. Também não aprovarás que homens que devem manter-se em boa forma tenham por amante uma jovem de Corinto? Não, por certo. Nem que se entreguem às famosas delícias da pastelaria ática. Naturalmente. Se comparássemos uma tal alimentação e um tal regime à melopeia e ao canto em que entram todos os tons e ritmos, julgo que faríamos uma comparação correta. Sem dúvida. Aqui, a variedade gera a desordem e o desregramento. Ali, provoca a doença. Ao contrário, a simplicidade na música torna a alma moderada e na ginástica o corpo saudável. Nada de mais certo. Porém, se o desregramento e as doenças se multiplicarem numa cidade, não se abrirão muitos tribunais e clínicas? A justiça e a medicina serão apreciados quando os homens livres a eles se entregarem em grande número e com entusiasmo? Não poderia ser de outro modo. E haverá para uma cidade maior prova do vício e da baixeza da educação do que a necessidade de médicos e juízes hábeis, não só para as pessoas rudes e os artesãos, mas também para os que se vangloriam de ter recebido uma educação liberal? Ou vês que não é uma vergonha e uma grande prova de falta de educação ser forçado a recorrer a uma justiça fictícia e tornar os outros senhores e juízes do seu próprio direito, na falta de justiça pessoal? Nada mais vergonhoso. E não te parece ainda mais vergonhoso quando, não contentes com passarem a maior parte da vida nos tribunais a defender ou propor processos, as pessoas se vangloriam, por vulgaridade, de ser hábeis em cometer a injustiça, em poder usar todos os subterfúgios, escapar de todas as maneiras e dobrar-se como o vime para evitar o castigo? E isso por interesses mesquinhos e desprezíveis, porque não sabem o quanto é mais belo e melhor ordenar a vida de modo a não ter a necessidade de um juiz? Isso é ainda mais vergonhoso. E acaso será menos vergonhoso recorrer à arte do médico, não para feridas ou para alguma dessas doenças próprias das estações, mas porque, devido à preguiça e ao regime que descrevemos, fica-se cheio de emanações e vapores como um pântano, obrigando os discípulos de Esclépio a dar a essas doenças os novos nomes de flatulências e catarros?
Esses são de fato nomes de doenças novas e estranhas, e desconhecidas ao que parece no tempo de Esclépio, o que me leva a supor que seus filhos, em Troia, não consensuaram a mulher que, para curar os ferimentos de Eurípio, o obrigou a beber vinho pramiano misturado com farinha de cevada e queijo ralado, o que parece inflamatório, assim como não desaprovaram o remédio de Patrodo. Estranho, entretanto, que se desse uma beberagem tão inusitada para um homem naquele estado. Sócrates. Não acharás estranho se refletires que a medicina atual, que segue as enfermidades passo a passo, não foi praticada pelos discípulos de Esculápio antes da época de Heródico. Heródico era pedótrofo. Tendo se tornado valetudinário, criou uma mescla de ginástica com medicina, que serviu primeiro para atormentá-lo e depois dele a muitos outros. Glauco. Como assim? Sócrates. Procurando para si uma morte lenta, porque como a sua moléstia era mortal, seguiu a passo, sem conseguir, julgo eu, curá-la. Renunciando a qualquer outra ocupação, passou a vida a tratar-se, devorado de inquietação sempre que se afastava um pouco do regime habitual. Deste modo, levando uma vida langorosa, chegou à velhice à força de engenho. Glauco. Belo serviço prestou-lhe a sua arte. Sócrates. Bem o merecia ele por não ter compreendido que, se Esculápio não ensinou esta espécie de medicina aos seus descendentes, não foi nem por ignorância, nem por inexperiência, mas porque sabia que, numa cidade bem governada, cada um tem uma tarefa fixada que é obrigado a desempenhar, e ninguém tem tempo para passar a vida doente e a tratar-se. Sentimos o ridículo deste abuso nos artesãos, mas não o sentimos nos ricos e nos que se consideram felizes. Glauco. Como? Sócrates. Quando um carpinteiro fica doente, pede ao médico que lhe dê um remédio que, por vomitório ou purga, evacue a sua doença, ou então que lhe faça uma cauterização ou uma incisão que o liberte dela. Mas se alguém lhe prescrever um longo regime com ligaduras em volta da cabeça e o que se segue, diz logo que não tem tempo para estar doente, que não vê nenhuma vantagem em viver assim, ocupando-se unicamente da sua doença e desprezando o trabalho que tem diante de si. Em seguida, manda embora ao médico e, retomando o regime habitual, recupera a saúde e vive exercendo o seu ofício. Ou então, se o seu corpo não resiste à enfermidade, vem a morte libertá-lo do sofrimento. Glauco. Essa é a medicina que parece convir a tal homem. Sócrates. Não é porque tem um ofício, e, se não o exercer, não encontra nenhuma vantagem em viver? Glauco. Evidentemente. Ao passo que o rico, conforme dizemos, não tem trabalho de que não possa abster-se sem que a vida lhe seja insuportável. Glauco. Assim é, de fato. Sócrates. Não conheces a máxima de Fosilides: deve-se praticar a virtude quando se tem com o que viver? Glauco. Penso que também se deve praticá-la mesmo antes de ter com que viver. Sócrates. Não discutimos a verdade desta máxima, mas vejamos por nós mesmos se o rico deve praticar a virtude e se lhe é impossível viver sem ela, ou se a mania de alimentar as doenças que impede o carpinteiro e os outros artesãos de se entregarem ao seu ofício não impede também o rico de cumprir o preceito de Fusilides? Glauco. Não há dúvida de que o impede, por Zeus, e nada talvez o impeça tanto como esse cuidado excessivo do corpo, que vai além do que admite a ginástica. Com efeito, é incômodo nos assuntos domésticos, nas expedições militares e nos empregos sedentários da cidade. Sócrates. Mas o seu principal inconveniente está em tornar difícil qualquer estudo, qualquer reflexão ou meditação interior. Com efeito, temem-se sempre dores de cabeça e vertigens que se imputam à filosofia. Assim, esse cuidado, onde quer que se encontre, entrava o exercício e a provação da virtude,
porque faz que as pessoas continuem a julgar que estão doentes e não cessem de queixar-se da sua saúde. Glauco. Isso é muito comum. Sócrates. Esculápio o sabia e foi para os homens que têm, pela natureza e o regime que seguem, uma boa constituição, mas sofrem de uma doença localizada, que ele inventou a medicina. Libertou-os das doenças mediante remédios e indicações, ordenando-lhes ao mesmo tempo que não mudassem em nada o seu regime habitual, a fim de não prejudicarem os negócios da cidade. Quanto aos indivíduos inteiramente minados pela doença, não tentou prolongar-lhes a miserável vida por meio de um lento tratamento de infusões e purgas, e pô-los em condições de engendrar filhos, destinados, provavelmente, a parecer-se com eles. Não pensou que fosse necessário tratar um homem incapaz de viver no círculo de deveres que lhe é fixado, porque daí não é vantajoso nem para o doente, nem para a cidade. Glauco. Fazes de Esculápio um político? Sócrates. Era-o evidentemente. Não vês que os seus filhos, ao mesmo tempo que combatiam valentemente diante de Troia, exerciam a medicina, como eu digo? Não te lembras que quando Menelau foi atingido por uma flecha de Pândaro, sugaram o sangue da ferida e verteram em cima remédios calmantes? Sem lhe prescreverem, tal como a Eurípio, o que devia beber ou comer depois. Sabiam que estes remédios bastavam para curar homens que antes dos seus ferimentos estavam sãos e cumpriam seu regime, ainda que tivessem bebido naquele mesmo instante a beberagem de que falamos. Quanto ao indivíduo enfermiço por natureza e incontinente, não pensavam que houvesse vantagem para ele ou para os outros em prolongar-lhe a vida, nem que a arte médica fosse feita em sua intenção, nem que fossem obrigados a tratá-los, ainda que fosse mais rico do que Midas. Glauco. Coisas maravilhosas dizes dos filhos de Esclápio? Sócrates. E não digo que não deva ser assim. Contudo, os poetas trágicos e Píndaro não compartilham da nossa opinião. Pretendem que Esclápio era filho de Apolo e que se deixou persuadir, a peso de ouro, a curar um homem rico atingido por uma doença mortal, pelo que foi ferido pelo raio. Quanto a nós, de acordo com o que dissemos atrás, não acreditamos simultaneamente nestas asserções. Se Esclápio era filho de um deus, não podia ser ávido de lucros vergonhosos, e se era ávido de um lucro sórdido, não era filho de um deus. Glauco. Tens toda a razão, Sócrates. Mas devemos ter bons médicos na cidade? Ora, os bons médicos são principalmente os que trataram o maior número de indivíduos saudáveis e não saudáveis. Da mesma maneira, os bons juízes são os que têm convivido com homens de todos os caracteres. Sócrates. Sem dúvida que são necessários bons juízes e bons médicos, mas sabes quais são os que considero como tais? Glauco. Sabê-lo-ei se me disseres? Sócrates. E o que vou fazer? Mas incluíste na mesma pergunta duas coisas diferentes. Glauco. Como assim? Os médicos mais hábeis seriam os que, começando logo na infância, a aprender a sua arte, tivessem tratado o maior número de corpos e os mais doentes. E que, não sendo eles próprios de uma compleição saudável, tivessem sofrido todas as doenças. Pois não curam, penso eu, o corpo pelo corpo. Caso contrário, não conviria que fossem ou viessem a ser doentes. Mas o corpo pela alma. E a alma que foi ou está doente, não pode ela própria tratar bem um mal, seja ele qual for. Glauco. É verdade. Mas o juiz, meu amigo, ainda que tenha de governar a alma de outrem pela sua, não tem necessidade de andar na companhia das almas perversas, nem que tenha percorrido a série de todos os crimes com o único fim de poder, com acuidade, conjeturar por si mesma os crimes dos outros, como o médico conjetura as doenças do corpo. Ao contrário, é preciso que se tenha mantido ignorante e pura do vício, se se quer que julgue corretamente o que é justo. Eis por que motivo as pessoas honradas se mostram simples na sua juventude e são facilmente enganadas pelos maus, visto que não há nelas modelos de sentimentos semelhantes aos dos perversos.
Glauco. A verdade é que se deixam seduzir a miúdo. Assim sendo, não convém que um juiz seja jovem, mas velho. É preciso que tenha aprendido tarde o que é a injustiça, que a tenha conhecido sem alojá-la em sua alma, mas estudando-a longamente como uma estranha na alma dos outros, e que a ciência, e não a sua própria experiência, lhe faça sentir claramente o mal que ela constitui. Glauco. Um homem assim seria o verdadeiro juiz. Sócrates. E mais, seria o bom juiz tal como tu o pedias, dado que quem tem a alma boa é bom. Quanto ao homem hábil desconfiado, que cometeu muitas injustiças e se julga esperto e sábio, dá prova certamente de consumada prudência quando trata com os seus semelhantes, porque se refere aos modelos dos vícios que alojava dentro de si, mas quando se encontra com gente já muito avançada em idade, revela-se tolo, incrédulo a despropósito, ignorante do que é um caráter são, porque não possui este modelo dentro de si. Contudo, como trata mais com os perversos do que com os honestos, passa mais por sábio do que por ignorante aos seus olhos e aos dos outros. Glauco. É verdade. Sócrates. Não é, pois, neste homem que devemos procurar o juiz bom e sábio, mas no primeiro. Com efeito, a perversidade não poderia conhecer-se a si mesma e conhecer a virtude, ao passo que a virtude de uma natureza cultivada pela educação conseguirá, com o tempo, conhecer-se a si mesma e conhecer o vício. Em minha opinião, pois, a verdadeira prudência é própria do homem virtuoso, e não do mal. Glauco. Sou do teu parecer. Sócrates. Por consequência, estabelecerás em nossa cidade médicos e juízes, tais como os descrevemos, para tratarem os cidadãos que são bem constituídos de corpo e alma. Quanto aos outros, deixaremos morrer os que têm o corpo enfermiço. Os que têm a alma perversa por natureza e incorrigível serão condenados à morte. Glauco. E o que de melhor há a fazer com tais pessoas para o bem da cidade? Sócrates. É também evidente que os nossos jovens se precaverão de ter necessidade de juízes se cultivarem essa música simples que, dizíamos nós, engendra a temperança. Glauco. Não há dúvida. Sócrates. E, se seguir as mesmas regras da ginástica, o músico que a pratica conseguirá dispensar o médico, exceto nos casos de urgência? Glauco. Creio que sim. Nos exercícios e trabalhos, propor-se-á estimular a parte generosa da sua alma, de preferência aumentar a sua força, e como os outros atletas, não regulará sua alimentação e seus esforços com vista ao vigor corporal. Glauco. Muito bem. Acreditarias, meu caro Glauco, que os que fundamentaram a educação na música e na ginástica fizeram-no para formar o corpo por meio de uma e a alma por meio da outra? Por que me fazes essa pergunta? É que me parece que tanto uma como a outra foram criadas principalmente para a alma. Como assim? Já notaste certamente qual é a disposição de espírito dos que se entregam à ginástica durante toda a vida e não se interessam pela música, ou dos que fazem o contrário? De que disposição falas? Da rudeza e dureza de uns, da moleza e brandura de outros. Glauco. Já notei que aqueles que se entregam unicamente à ginástica contraem demasiada rudeza, e os que cultivam a música afetam a brandura. Sócrates. Entretanto, é o elemento generoso da sua natureza que provoca a rudeza. Bem dirigido, tornar-se a coragem, mas, demasiado tenso, degenera em dureza e mau humor, como é natural. Glauco. Assim me parece. Sócrates. E a brandura não faz parte do caráter do filósofo? Demasiado frouxa, amolece-o mais do que o permitido, mas dirigida abranda-o e ordena-o. Glauco. Perfeitamente. Sócrates. E nós queremos que os nossos guerreiros reúnam estas duas características? Glauco. Sem dúvida. Sócrates. Não devemos então colocá-las em harmonia uma com a outra? Glauco. Sem dúvida. Sócrates. E a sua harmonia não toma a alma ao mesmo tempo moderada e corajosa? Glauco. Certamente. Ao passo que a sua desarmonia a torna covarde e grosseira? Glauco. Sim. Logo,
Quando um homem permite que a música o encante com o som da flauta e lhe derrame na alma, pelos ouvidos, essas harmonias suaves, moles e plangentes de que falávamos há pouco, passa a vida distraído, exultante de alegria pela beleza do canto. Em primeiro lugar, suaviza o elemento irascível da sua alma, como o fogo amolece o ferro e o torna útil, de inútil e dum que era antes. Mas, se continua a entregar-se ao encantamento, a sua coragem não tarda a dissolver-se e a fundir-se até se reduzir a nada, até ser extraída como um nervo da sua alma, tornando-o um guerreiro sem vigor. Glauco, tens razão. Sócrates, e se recebeu da natureza uma alma débil e frouxa, este resultado não se faz esperar. Mas, se ao contrário nasceu ardente, o seu coração enfraquece-se, toma-se impressionável e predisposto a irritar-se e a acalmar-se. Em vez de corajoso, ele irritável, colélico e cheio de mau humor. Sócrates. Porém, e se este homem se entrega inteiramente à ginástica e à boa mesa, sem se importar com a música e a filosofia? Em primeiro lugar, o sentimento das suas forças não o enche de orgulho e coragem? E não se toma mais intrépido do que era? Glauco, não há dúvida. Sócrates, mas se não fizer outra coisa e não mantiver contato com a musa, ainda que tivesse na alma um certo desejo de aprender, como não participa em nenhuma ciência, em nenhuma pesquisa, em nenhum exercício da música, esse desejo toma-se fraco, surdo e cego, não é despertado, nem cultivado, nem liberto dos grilhões das sensações. Glauco, assim é. Sócrates, ele, pois, já feito inimigo da razão e das musas, já não se serve do discurso para persuadir, alcança em tudo os seus fins pela violência e a selvageria, como um animal feroz, e vive no seio da ignorância e da grosseria, sem harmonia e sem graça. Glauco, é perfeitamente exato. Sócrates, existem na alma dois elementos, a coragem e a sabedoria. Um Deus, direi eu, deu aos homens duas artes, A música e a ginástica. Não as deu para a alma e para o corpo, a não ser acidentalmente, mas para aqueles dois elementos, a fim de que se harmonizem entre si, sendo estendidos ou soltos até ao ponto conveniente. Glauco. Assim parece. Sócrates. Aquele, pois, que associa com mais beleza a ginástica à música e com mais tato as aplica à sua alma, é músico perfeito e possui a ciência da harmonia muito mais do que aquele que afina entre si as cordas de um instrumento. Glauco. E com toda justiça, Sócrates. Sócrates. Portanto, Glauco, precisaremos também na nossa cidade de um líder capaz de regular esta associação, se quisermos salvar a nossa Constituição. Glauco. Por certo que precisaremos, e muito. Sócrates. Tal é o nosso plano geral de educação e disciplina da juventude. Seria inútil nos estendermos a respeito das danças dos nossos jovens, as suas caças com ou sem cães, as suas competições de ginástica e hípicas. É suficientemente claro que as regras a seguir nisso dependem das que já estabelecemos, e não é difícil descobri-las. Glauco. Certo que não. Sócrates. E agora, que nos falta determinar? Não é a escolha dos cidadãos que devem mandar ou obedecer? Glauco. Nada mais. Sócrates. E é claro também que os velhos deverão mandar, e os jovens obedecer. Glauco. Evidentemente. Sócrates. E é claro também que entre os velhos devemos escolher os melhores. Glauco. Certamente. Sócrates. Quais são os melhores lavradores, se não os que mais entendem de agricultura? Glauco. Perfeitamente. Sócrates. Portanto, não é forçoso que os nossos chefes, visto que devem ser os melhores entre os guardiões da cidade, sejam os mais aptos a defendê-la? Glauco. Sim. Sócrates. Para tanto, não se exige inteligência, autoridade e dedicação à coisa pública? Glauco. Com certeza. Sócrates.
Mas, em geral, cada qual não é dedicado àquilo que ama? Glauco. Necessariamente. Ora, um homem ama principalmente aquilo que julga ser do seu interesse, cujo êxito ou fracasso considera como seus. Glauco. É verdade. Sócrates. Escolhamos, pois, entre os guardas, os que, após um exame, nos parecerem que poderão fazer durante toda a sua vida e com toda a boa vontade, o que considerarem proveitoso à cidade, sem nunca consentirem em agir em detrimento do Estado. Glauco. São estes, com certeza, os que nos convêm. Sócrates. Sou da opinião que é preciso observá-los em todas as idades, para ver se se mantêm fiéis a esta máxima e se, fascinados ou constrangidos, não abandonam nem esquecem a opinião que lhes impõe que trabalhem para o maior bem da cidade. Glauco. Que entendes por isto? Sócrates. Vou te explicar. Creio que uma opinião sai do espírito voluntária ou involuntariamente. Sai voluntariamente a opinião falsa, quando se é iludido. Involuntariamente, toda opinião verdadeira. Glauco. Quanto à saída voluntária, compreendo, mas quanto à involuntária, preciso de explicações. Sócrates. Mas não percebes que os homens são involuntariamente privados dos bens e voluntariamente dos males? Ora, iludir-se quanto à verdade não é um mal. Firmar-se na verdade não será um bem? Glauco. Tens razão. Creio que é involuntariamente que se é privado da opinião verdadeira. Sócrates. Por isso mesmo, só se é privado dela por roubo, alucinação ou violência. Glauco. Mas ainda não te entendo. Sócrates. É que, de certo, estou me exprimindo à maneira dos trágicos. Digo que se é roubado quando se é dissuadido ou se esquece, porque o tempo num caso e a razão no outro nos furtam a opinião sem que nos demos conta. Compreendes agora? Glauco. Compreendo. Sócrates. Afirmo que se é vítima quando o desgosto ou a dor forçam a mudança de opinião. Glauco. Também compreendo isso, e é exato. Sócrates. Portanto, acredito que se fica iludido quando se muda de opinião sob o encanto do prazer ou a opressão do medo. Glauco. De fato, tudo que nos engana parece seduzir-nos. Sócrates. A nós, pois, cumpre procurar os guardas mais fiéis à máxima que prescreve que trabalhemos no que consideramos o maior bem da cidade. É preciso treiná-los desde a infância, lançando-os nas ações em que se pode esquecê-la e ser enganado. Depois escolheremos aqueles que se lembram dela, que são difíceis de seduzir, e excluiremos os outros. Não é assim? Glauco. Sim, por certo. Sócrates. E também é preciso impor-lhes trabalhos, dores, combates, para que tenhamos certeza da sua constância. Glauco. É verdade. Por último, devemos fazê-los enfrentar uma terceira prova, a da sedução, e observá-los. Ação como se conduzem os potros no meio dos ruídos e tumultos para ver se são medrosos, é necessário durante a sua juventude transportar os guerreiros ao meio dos objetos assustadores. Depois reconduzi-los aos prazeres, para descobrir, com muito mais cuidado do que se experimenta o ouro pelo fogo, se resistem ao encanto e se mostram decentes em todas essas circunstâncias. Se conduzem sempre com ritmo e harmonia, e são, por último, capazes de se tornar eminentemente úteis a si mesmas e à cidade. E aquele que tiver sofrido as provas da infância, da adolescência e da idade viril, e delas tiver saído puro, será nomeado chefe e guarda da cidade. Honrá-lo-emos em vida e depois de morto, concedendo-lhe a insigne recompensa de túmulos e monumentos à sua memória. Mas aquele que assim não for, será excluído. Aqui tens, Glauco, como deve ser feita, na minha opinião, a escolha dos chefes e guardas, o que foi descrito de uma forma geral e sem entrar em pormenores. Glauco, sou do mesmo parecer. Sócrates. Portanto, para sermos tão precisos quanto possível, não convirá chamar,
Por um lado, guardas perfeitos aos que velam pelos inimigos de fora e os falsos amigos de dentro, a fim de tirar-lhes a estes o desejo, a aqueles o poder de fazer mal, e dar aos jovens, a que há pouco chamávamos guardas, o nome de auxiliares e defensores da ideia dos chefes? Glauco. Também assim penso. Sócrates. De que arte nos valeremos agora para fazer acreditar numa nobre mentira, uma daquelas que qualificamos de necessárias, principalmente aos chefes, ou pelo menos aos outros cidadãos? Glauco. Que mentira! Sócrates. Não é nenhuma novidade e teve início na Fenícia. Refere-se a algo que já se passou em muitos lugares, como dizem os poetas e fizeram acreditar, mas que não aconteceu nos nossos dias e que talvez nunca venha a acontecer, e que exige muita eloquência persuasiva. Glauco. Parece que hesitas em falar. Sócrates. Quando eu tiver falado, compreenderás que tenho motivos para hesitar. Glauco. Mas fala sem temor. Sócrates. Vou fazê-lo, apesar de não saber que audácia e que expressão usarei para isso. Começarei por tentar convencer os chefes e os soldados, e em seguida os outros cidadãos, de que tudo o que lhes ensinamos, educando-os e instruindo-os, tudo aquilo de que julgamos ter o conhecimento e a experiência, não passava, por assim dizer, de sonho, que na realidade eram então formados e criados no seio da terra, eles, as suas armas e tudo o que lhes pertence, que depois de os ter formado inteiramente, a terra, a sua mãe, lhes deu à luz, que por isso devem considerar a região que habitam como a sua mãe e ama, defendê-la contra quem a atacar e tratar os outros cidadãos como irmãos, filhos da terra como eles. Glauco. Não era sem razão que hesitavas em dizer tal mentira. Sócrates. Concordo contigo, que eu tinha muitos bons motivos, mas ouve o resto da fábula. Na cidade sois todos irmãos, dir-lhes-emos, prosseguindo nesta ficção, mas o Deus que vos formou misturou ouro na composição daqueles dentre vós que são capazes de comandar, por isso são os mais preciosos. Misturou prata na composição dos auxiliares, ferro e bronze na dos lavradores e na dos outros artesãos. Em geral, procriareis filhos semelhantes a vós, mas, visto que sois todos parentes, pode suceder que do ouro nasça um rebento de prata, da prata um rebento de ouro, e que as mesmas transmutações se produzam entre os outros metais. Por isso, acima de tudo e principalmente, o Deus ordena aos magistrados que zelem atentamente pelas crianças, que atentem no metal que se encontra misturado à sua alma, e se em seus próprios filhos houver mistura de bronze ou ferro, que sejam impiedosos para com eles e lhes reservem o tipo de honra devida à sua natureza, relegando-os à classe dos artesãos e lavradores. Mas se destes últimos nascer uma criança cuja alma contenha ouro ou prata, o Deus quer que seja honrada, elevando-a à categoria de guarda ou a de auxiliar, porque um oráculo afirma que a cidade perecerá quando for guardada pelo ferro ou o bronze. Conheces algum meio de persuadi-los da verdade dessa fábula? Glauco. Nenhum para persuadir a geração de que falas, mas poder-se-á persuadir seus filhos, seus descendentes e as gerações futuras. Sócrates. E isso servirá para lhes inspirar ainda maior dedicação à pátria e aos seus concidadãos, dado que julgo compreender o que queres dizer. Portanto, a nossa invenção seguirá o caminho que a fama lhe indicar. Quanto a nós, armemos estes filhos da terra e façamo-los avançar sobre o comando dos seus líderes. Que se aproximem e escolham um ponto da cidade mais favorável para acampar, aquele em que estarão mais aptos a conter os cidadãos do interior, se houver alguns que recusem obedecer às leis, e repelir os ataques do exterior, se o inimigo, como o lobo, vier precipitar-se sobre o rebanho. Depois de terem erguido o acampamento e sacrificado a quem devem, que montem as tendas. Não é assim? Glauco. Sem dúvida. Sócrates. De tal maneira que possam protegê-los do frio e do calor? Glauco. Sim, se falas, como creio, das suas habitações. Sócrates. Sim, mas de habitações de soldados e não de homens de negócios.
Glauco. Que diferença fazes entre umas e outras? Sócrates. É o que vou explicar-te. A coisa mais terrível e vergonhosa que os pastores podem fazer é treinar para os ajudarem a cuidar do rebanho cães que a intemperança, a fome ou qualquer hábito vicioso levariam a fazer mal aos carneiros e a se tornarem iguais aos lobos, dos quais os deveriam proteger. Glauco. Nada mais terrível. Sócrates. Não devemos tomar todos os cuidados possíveis para que os nossos auxiliares não se comportem deste modo com os cidadãos, dado que são mais fortes do que eles, e não se tomem iguais aos senhores selvagens, em vez de permanecerem aliados protetores e defensores? Glauco. É essencial prevenir esses fatos. Sócrates. E o melhor dos cuidados não consiste em dar-lhes uma boa educação? Glauco. Mas eles já a receberam? Sócrates. Isto eu não me atreveria a afirmar, meu caro Glauco. Mas podemos dizer, como eu fazia há pouco, que devem receber a boa educação, qualquer que seja, se quiserem possuir o que melhor do que qualquer outra coisa os tomará brandos entre si e para com aqueles sob sua guarda. Glauco. Sem dúvida. Sócrates. Além de tal educação, todo homem sensato reconhecerá que é preciso dar-lhes habitações e bens que não os impeçam de serem guardas tão perfeitos quanto possível e não os incitem a fazer mal aos seus cidadãos. Glauco. E com razão. Vê, pois, se, para serem assim, devem viver e instalar-se da maneira que vou dizer. Primeiramente, nenhum deles possuirá nada em exclusivo, exceto os objetos de primeira necessidade. Em seguida, nenhum terá habitação nem loja onde toda a gente possa entrar. Quanto à alimentação necessária a atletas guerreiros, sóbrios e corajosos, recebê-la-na dos outros cidadãos, como salário da guarda que asseguram, em quantidade suficiente para 1 ano, de modo a não sobrar e a não faltar. Tomarão as refeições juntos e viverão em comum como soldados em campanha. Quanto ao ouro e à prata, dir-lhes-emos que têm sempre na alma os metais que receberam dos deuses, que não têm necessidade dos homens, e que é ímpio macular a posse do ouro divino, acrescentando-lhe o ouro mortal, porque muitos crimes foram cometidos pelo metal em forma de moeda do vulgo, ao passo que o deles é puro, que só a eles entre os habitantes da cidade não é permitido manipular e tocar ouro, nem ir a uma casa onde ele exista, nem usá-lo, nem beber em taças de prata ou ouro, que assim se salvarão e salvarão a cidade. Ao contrário, logo que sejam proprietários de terra, casas e dinheiro, de guardas que eram, transformar-se-ão em mercadores e lavradores, e de aliados em déspotas inimigos dos outros cidadãos. Passarão a vida a odiar e a ser odiados, a conspirar e a ser alvo de conspirações, receando muito mais os adversários de dentro do que os de fora, e correndo a passos largos para a ruína, eles e o resto da cidade. Por todas estas razões, diremos que é preciso garantir aos guardas habitação e bens, como indiquei. Converteremos isto em lei ou não? Glauco. Sim, com certeza. Você acaba de chegar ao final de mais um audiobook aqui no canal Audioteca. Espero que essa obra tenha trazido conhecimento, reflexão e inspiração para o seu dia. Se você gostou, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e acompanhar nossos próximos audiobooks. Deixe também o seu comentário contando o que achou desta leitura e sugerindo qual outra obra você gostaria de ouvir aqui no canal. Sua participação é muito importante para continuarmos juntos nessa jornada literária. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!